Pode confessar aí, meu filho, você nunca imaginou que fosse viver num tempo em que a diarreia dos certos ministros dos ovos que tudo vê lá na Corte de Cristal fosse virar manchete nacional e internacional de notícia e que você fosse se regozijar ao ler as notícias espalhadas por aí em tudo quanto é tipo de portal. Da mesma forma que você também nunca imaginou que o governo dos Estados Unidos fosse tacar a porta na cara do ministro da Economia brasileiro, o que fez Haddad correndo culpar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que já vieram a público dizer: olha, a gente não tem nada com isso, eu acho melhor vocês olharem para o próprio governo de vocês. Mas por quê? O que teria desencadeado tal diarreia? Primeiro que os sinistros foram ter uma reunião lá com os bancos para saber os detalhes ali do atingimento da lei Magnitsky, né? Eu não podia imaginar que eles fossem tão burros, mas na verdade são. E aí os bancos disseram, ó, barraco desabou pro teu lado, filho, se magnetizar aqui, você vai estar magnetizado pela gente. E o desespero extra de saber que os Estados Unidos estão cercando os familiares desses sinistros, inclusive certos escritórios de advocacia, que são contratados por réus que têm causas na Corte de Cristal. E aí, incrivelmente, a Corte de Cristal acaba decidindo sempre em favor do réu, que é defendido por certos escritórios de advocacia. Não estou citando o nome que vocês sabem, né? A democracia relativa do país lá de Banânia do Sul anda de vento em popa. E tem mais uma coisa que eu quero te contar que você não vai ver na Globo. Você sabia que a sua conta de luz pode ficar mais cara, o dobro ainda em 2025? Não, William Bonner não vai contar nada disso para você e nem a Daniela Ozempic. Então você tem que ficar aqui no canal mesmo. Vou aproveitar que você já está aqui pedindo seu like logo no início do vídeo para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, dá essa forcinha aí pra gente. Se você já é de casa, passa o olho em tudo. Se você gosta do meu trabalho, já pega esse link e espalha aí pelos grupos onde você anda, a rede social, enquanto a gente ainda tem, para levar nossa voz mais longe, porque afinal de contas, cada brasileiro deveria se preparar para o que vai acontecer na vida econômica de cada um de nós. Olha, o Departamento do Tesouro Brasileiro avisou que a dívida pública do Brasil está irrecuperável. Estava sabendo disso? Então você tem que ficar por aqui mesmo. Vou te contar tudo. Peraí. Como nossa vida é ter prazer, né, com o povo ali se dando mal, esse povo que tomou o poder no país, vamos falar de Haddad. Eu não vou soltar, né, a fala dele, mas ele disse que revelou na Globo News que agentes da oposição brasileira agiram para cancelar a reunião do Brasil com a Casa Branca. Ele diz que as pessoas que estão fazendo isso estão olhando para o seu próprio ego, sem se preocupar com o que vai acontecer economicamente do país, e colocou a culpa no Eduardo Bolsonaro e no Paulo Figueiredo. Mas o Hugo Mota foi na mesma narrativa, né? Na mesma orquestra. Abro aspas para o Hugo Mota, que disse: eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que, estando fora do país, trabalha muitas vezes para que medidas cheguem ao seu país de origem, trazendo danos à economia nacional. Isso não pode ser admitido. O Hugo Mota parece que realmente ele está desconectado da realidade ou está muito ameaçado. Mas nem o Hugo Mota nem o Haddad levaram em consideração as bobagens que Janjo anda falando por aí, de assim o outro também, de chamar Donald Trump, seu governo, de tudo que não presta. Inclusive José Guimarães, que é líder da bancada do governo na Câmara, disse ontem que a ameaça de Donald Trump de expulsar de Washington as pessoas em situação de rua é uma manifestação escancarada de eugenia, uma das faces mais cruéis do regime do moço do bigodinho alemão. Os Estados Unidos têm hoje mais de 46 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ele xingou Donald Trump de duas coisas inadmissíveis para um conservador. Mas isso jamais seria motivo para os Estados Unidos bater a porta na cara de Haddad. O motivo é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que se pronunciaram à imprensa e disseram, né, que tomaram conhecimento das declarações do ministro da Fazenda, que tentou atribuir a eles, a atuação deles nos Estados Unidos, o motivo para cancelamento da reunião com o secretário de Tesouro americano. E aí eles vêm elencando e disseram: não tivemos nada com isso, não temos e nem pretendemos ter qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o senhor Bensem.
Bessem é um profissional admirável que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente interesses do povo americano. Eles disseram, olha, até gostaríamos, mas não temos. Tá? É que o PT acha que lá é a mesma zona que em Bananas do Sul, aquele país lá que não tem nada a ver com o Brasil. E os meninos disseram, não somos nozes, não somos. E aí a gente pode até acreditar no Paulo Figueiredo e no Eduardo Bolsonaro que terão uma reunião amanhã, quarta-feira, lá com o Donald Trump, e o motivo dessa reunião não tem nada a ver com tarifaço nem economia do Brasil. Tem a ver com Gilmar Mendes e Alcolumbre, que serão foco da reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Não tem nada a ver com tarifaço. Tarifaço já está batido o martelo. Como o pudim de pinga, o pudim de cachaça não retrocede, Donald Trump está cagando e andando. Hoje eu estou desembestada também, né? Então podem ficar tranquilos, petistas. Não tem nada a ver com Eduardo e Paulo Figueiredo. Tem a ver com sanções a Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Eu sei que você está rindo por dentro. Eu sei que você está rindo por dentro. Então se prepare para rir um pouquinho mais, que o filho de Barroso, que é diretor, né, do BTG Pactual nos Estados Unidos, em Miami, decidiu não voltar para os Estados Unidos após o pai dele ser sancionado. Pelo menos é o que a gente sabe até agora, que o pai dele foi sancionado, tá bom? Na Folha do Seu Paulo, Moraes esteve num evento ontem pela manhã que ele recebeu uma homenagem, tá? De algum departamento eleitoral de São Paulo, foi no TSE de São Paulo. Aí ele falou em erros e acertos e destacou o colegiado do judiciário em evento que Tarcísio não foi. Eu destaquei meras palavras, vamos acompanhar aqui, segura. Dá um golinho aí no sal de fruta. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Tira. No dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram. As instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam. E aí ele está dizendo, olha, se eu julguei e o colegiado julgou comigo, meu amigo, entre erros e acertos, o colegiado me salvou. Aí, de repente, vem uma matéria na rede social dizendo que Zanin e Fux divergiram sobre as penas a réus do 8 de janeiro. Seria o colegiado dizendo, né, respondendo para Moraes, eu não vou não. Não me mete nessa bagaça aí não. Zanin, cara, Zanin, advogado de Lula, e Fux disseram, não fomos junto com você não, estamos tentando aqui corrigir, tá? Bora mudar essa narrativa aí, porque eu não quero ter nada com isso, com sanções Magnitsky, não é? E eu fiquei sabendo que a diarreia ficou pior ainda depois que os Estados Unidos declararam que estão cercando familiares para asfixiar os ministros que têm o grosso de sua renda, né, ali nos escritórios de advocacia que eu citei para vocês no início do vídeo, que o escritório de advocacia é geralmente administrado ou pela esposa, pelo filho, pelo sócio, e aí esses escritórios são contratados por réus que têm causas, né, lá na Corte de Cristal, e coincidentemente a Corte de Cristal acaba sempre decidindo pelos réus que são defendidos por esses escritórios de advocacia, que antes, pela nossa Constituição, isso era inconstitucional, era proibido, tá? Mas aí eles resolveram, né, a Corte de Cristal ali de um país lá de Bananas do Sul, resolveu que quem manda na lei é eles e disseram, mas não é mais proibido não, agora pode. E então, agora eles que arquem com as consequências, certinho, certinho. Para vocês terem uma ideia, o exemplo que vem de cima lá da Corte de Cristal é tão gritante, que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, resolveu gastar 346 mil reais em carros para cada um dos 27 ministros. Cada carro custou 346.500 reais. E também contratou uma sala VIP no aeroporto de Brasília para os seus ministros ao custo de R$1,5 milhão de reais. Enquanto isso, ontem de manhã também aconteceu um tal de Prêmio MEC
E o mote da campanha do prêmio foi a igualdade pelo ensino. E o Janjo garantiu que esse país só será igual, só terá igualdade quando o filho de um trabalhador estiver disputando a mesma vaga no banco de uma universidade que o filho do seu patrão. Eu fico me perguntando, será que a empregada doméstica do juiz que está lá no Tribunal de Justiça do Trabalho, né? Tribunal Superior do Trabalho, o filho da empregada deles, vai poder competir lá na mesma universidade? Será que o cara que lava o carro do ministro Barroso já estudou na mesma universidade que o filho dele, que a filha dele, que estudam lá nos Estados Unidos, ou estudavam? Eu não sei, o que você acha? Deixa aí nos comentários para mim. O mais importante é que todo esse frufru de Janjo hoje e tal foi com o MEC, né? A entrega do prêmio MEC da educação brasileira. Se você não sabe a quantas anda, Valquíria, você é tão exibida, muito exibida para o meu gosto. Às vezes tem estrela e às vezes tem Valquíria. Para você que não sabe a quantas andam, a educação do Brasil, ela está muito abaixo da média porque o Brasil ficou entre os piores no ranking global de matemática, meu bem. Vocês têm noção? Ih, filha, linda ela, né, gente? Ai, neném. Vamos continuar falando de educação. É isso aí. Nos últimos lugares, mas está lá Janjo recebendo o Prêmio MEC Educação Igualdade pelo Ensino. Eu tô pagando para ver até onde isso vai nos levar. Aliás, pagando é uma coisa que a gente está pagando bastante. Vocês sabiam que no dia 10 de agosto, anteontem, o Tesouro Nacional emitiu um relatório apontando uma trajetória preocupante da dívida pública do Brasil? Ele disse que o relatório de projeções fiscais divulgados pelo Tesouro Nacional indica que a dívida pública bruta do governo federal pode alcançar 84,3% do produto interno bruto em 2028, um aumento significativo em relação às previsões anteriores. Analistas ouvidos pela CNN avaliam que a situação está fora de controle, meu amigo. Foi bem aquilo que um certo ministro falou para uma tal Ozempic. Disse, está tudo sob controle, a gente só não sabe de quem. E ela, rindo como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque certamente os efeitos desta situação que você está vendo na tela vão sair no xixi da Daniela Ozempic, mas para você vai pesar bastante. Por quê? Porque você não verá na Globo, mas a sua tarifa de energia deve subir quase o dobro do previsto agora, em 2025, e quem apontou isso foi a Enel. A agência elevou de 3,5%, que era a projeção, para 6,3%. O reajuste médio pode ter abaixo disso, mas pode ter acima. O reajuste médio das tarifas superando em muito a inflação projetada para o ano. Isso quer dizer exatamente o quê? Que o aumento vai ser maior do que o seu salário será corrigido, tá? Para encerrar aqui, você sabia que a inadimplência das famílias subiu 30% só no mês passado? E que esse foi o maior nível desde setembro de 2023? Pois é, diante dessa situação, o que você já fez? O que você se preparou para enfrentar a derrocada econômica que nós vamos ter pela frente? Que eu vivo falando aqui de dia e de noite. Vou dar um exemplo para vocês da dona Terezinha, que me enviou um e-mail ontem. Amanhã eu mostro para vocês aqui na tela ela conversando comigo, que adquiriu o método do Daniel Alvarenga, que eu falo todos os dias para vocês. O link está na descrição e no comentário fixado. Ela adquiriu o método, foi aprender, teve dificuldade, chamou o neto de 16 anos, o neto deu uns toquinhos para ela aprendeu a se afiliar na Amazon e abriu um outro perfil no Facebook só para tratar de ofertas especiais de produtos que nós usamos no dia a dia. Vocês acreditam que a dona Terezinha, com quase 65 anos, ela vai fazer 65 mês que vem, ela conseguiu ganhar R$ 800 de comissão vendendo
papel higiênico no link de afiliados da Amazon? Pois é, meus amigos, no que ela teve dificuldade, ela teve a ajuda do neto. Mas você pode imaginar o que seja R$ 800 a mais na sua receita? Isso tudo você pode aprender a fazer. A profissão do futuro são as digitais. E sim, você pode aí dar uma proteção na sua receita e na sua despesa, aprendendo a ganhar dinheiro de forma digital, de forma online, com a internet. Tá? Eu sempre falo para vocês do método do Daniel, porque ele te ensina a partir do zero. Ele vai te ensinar a ganhar dinheiro no Facebook, no TikTok, na Amazon, enfim, como afiliado, como produtor de conteúdo, como vendedor. Olha, Valéria, não sei fazer o que você faz. Jornalismo, colocar a cara na tela. Não tem problema, você pode ser vendedor, você pode ser criador de conteúdo sem colocar a cara na tela. O que você precisa é aprender a mexer nas ferramentas. E acredite, brava gente, vocês vão precisar, nós todos vamos precisar. Informação, meu amigo, é uma coisa que vale ouro, principalmente porque nós estamos aí para sermos abalroados por uma crise econômica como nunca se viu neste Brasil de meu Deus, no caso, Brasil do pudim de cachaça. Então não perde tempo, dá uma virada de chave aí na sua vida, link está na descrição e no comentário fixado. Você vai acessar o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá eu libero 3 aulas gratuitas para você entender do que nós estamos falando. As 3 aulas são gratuitas, eu não sei até quando serão gratuitas, mas aproveita, corre e vai lá agora. Clica no link que não custa nada, tá bom? Se prepare, porque olha, o bicho vai pegar e vai pegar feio. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, perguntando para você, se sabia desse aumento da conta de luz? Quase o dobro, bebê. Quase o dobro. Tudo bem, a gente está se regozijando aí com as portas na cara e com as magníficas que estão vindo de lá de fora. Mas que a gente vai pagar um preço alto. A gente vai. O bom é que aqui no nosso canal você consegue pelo menos dar uma respirada. Cara, mais de R$ 800 de comissão vendendo papel higiênico, só para e pensa. Alguém hoje em dia mais vive sem papel higiênico? Não vive, é uma coisa que você usa todo dia. E claro que a boa dona de casa, o bom, né, mantenedor, ele está sempre atrás de boas promoções. A dona Terezinha se especializou em achar grandes promoções na Amazon, está fazendo um dinheirinho. Tudo através do método do Daniel. Aproveita logo. Encontro com vocês nos comentários. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo no coração. Comentários. Só que comenta com carinho. Democracia relativa tá um escândalo.